Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Turim News, o seu podcast de conteúdos relevantes, canal de comunicação, entretenimento de qualidade, tudo voltado para você, telespectador, telespectadora, levando a informação de qualidade. E a informação de qualidade no que diz respeito aos temas mais relevantes da nossa sociedade, bem como nas mais diversas áreas possíveis. O objetivo aqui, o objetivo e compromisso do Turim News é fazer com que você, telespectador, telespectadora que nos assiste, possa formar a sua convicção e ter a sua própria opinião acerca dos temas aqui abordados. E, obviamente, é necessário dizer que todos os temas aqui abordados são por especialistas na área, mas a voz é de vocês. Para criticar, para perguntar, fiquem à vontade, porque esse é o nosso canal de comunicação. Combinado? E é com grande alegria e satisfação que hoje abraçamos a oportunidade de darmos início a mais um novo episódio do Turim News. E hoje nós vamos tratar dos seguintes assuntos: arquitetura, design de interiores, sustentabilidade e casa-cor. Então, para falar sobre esses e mais variados assuntos da área, nada melhor do que termos uma expert, uma especialista no assunto. E por essa razão, nós convidamos a arquiteta Luciana Moreno para bater um papo conosco. Claro que vocês acompanharão ao longo do podcast as qualificações desta grande profissional. Mas só para dar um spoiler, tudo isso que nós falamos, ela é arquiteta, é especialista em design de interiores, em sustentabilidade e na Casa Cor só 4 apresentações. Então dá para a gente saber que é uma referência não só no nosso estado do Amazonas, mas em todo o Brasil, principalmente na cidade mais iluminada, São Paulo. Luciana, seja muito bem-vinda, com grande alegria e satisfação que nós te recebemos aqui. Você está em casa Tô sim, e obrigada. para quebrar até mesmo o gelo e para te aproximar do nosso público, a gente sempre tenta fazer 2 perguntas iniciais. A primeira, quem é Luciana Moreno? E segundo, quando e como foi o teu despertar para essa paixão desenfreada pela arquitetura? Fique à vontade. Obrigada. Aliás, muito obrigada. É uma honra muito grande estar aqui com você, aproveitando essa oportunidade de trocar ideias, de conversar, de falar de experiências, porque eu estou nesse meu segmento, mas eu admiro o seu, porque eu vejo também a sua caminhada. Então, é uma honra muito grande. Mais uma vez, muito obrigada. E vamos lá. Eu, Luciana Moreno, sou, como você já falou, arquiteta, design de interiores, especialista em sustentabilidade e sou realmente muito apaixonada pela arquitetura. No início, na minha época de escolher o que eu vou fazer da vida, eu já sabia que eu queria arquitetura, mas eu pensava assim, eu nunca vou poder fazer arquitetura porque eu detesto matemática. Até que eu tive um professor, me lembro exatamente na 7ª série, que ele falou assim, ele foi dar aula de educação artística e ele falou, hoje a gente vai fazer uma perspectiva. Eu falei, nossa, não acredito, uma perspectiva. Aí eu falei assim, mas professor, eu queria muito poder ser arquiteta, mas nunca vou conseguir, porque olha minhas notas de matemática, eu sou péssima em matemática. Aí ele falou assim, não, aqui em Manaus isso, né? Uhum. Ele falou assim, você não precisa de matemática, você vai contar com os engenheiros, a tua parte de conta, de número não é tão grande, não é isso que faz a arquitetura, mas você faz a tua perspectiva e pensa nisso. E aí foi isso que eu levei, só que na época que eu fui fazer a faculdade, não tinha arquitetura em Manaus, e eu comecei a fazer administração, fui praticamente faltando 6 meses para terminar quando veio para Manaus a faculdade, e aí eu tive que optar e não tinha como fazer as duas juntas. Então eu entrei nesse mundo
que eu já era apaixonada, mergulhei de cabeça. Então, ao mesmo tempo que eu fazia faculdade aqui, eu já estava casada com filha e fazendo nas férias curso de design de interiores em São Paulo. Então, terminava a aula aqui, eu corria para São Paulo. No inverno, eu deixava minha filha aqui. No verão, eu levava, porque foram 2 anos, janeiro e julho. Então, eu já fazia isso. Então, a minha paixão crescia cada vez mais e toda vez que eu voltava, eu vinha com muita informação, não só para mim, que eu estava ainda fazendo arquitetura, mas para os professores, que eu ajudava muito. Eu falava para os professores, olha, tem essa novidade aqui em São Paulo, tem isso. Já então, contribuía, assim, já né? contribuía. Então, eu sempre fui muito, assim, voltada para buscar esse conhecimento. E aí, a partir daí, eu fui entrando nesse mundo. Aí, já esqueci a segunda pergunta, se você puder me relembrar. Não, tá ótimo, pode continuar. A primeira era a da Sim, quem sua, sou eu? quem era você, e segundo da sua paixão, que você está Que eu falando já e estou, estamos já estou gostando. continuando. Só Mas, para a gente entender, aham, talvez você ainda não tenha contado nem nos bastidores, é, para que todo mundo saiba. Você nasceu onde? Você é natural de onde? então, eu nasci em São Paulo Certo. e vim para cá com 11 anos de idade, porque o meu pai veio naquela época que tinha uma leva de famílias que vinham de lá para trabalhar no distrito, né? E nós viemos naquela época e de lá para cá fiquei. Até 7 anos atrás foi quando eu voltei para São Paulo. Então, sou natural de lá, então voltei para lá por oportunidade de trabalho. E mesmo na infância, você saindo daqui, indo para São Paulo, você viu muita diferença para uma cidade agitada, antes não era? Como é que foi o teu período de adaptação para isso? Nossa, eu me lembro que na época foi muito difícil. Porque, primeiro que assim, Manaus, poucas pessoas falavam de Manaus, né? E eu me lembro exatamente no dia que meu pai falou assim: a gente vai embora para Manaus. E eu falei: pera, onde é Manaus? Eu fui buscar um mapa para poder entender, me localizar como é que era. Então, assim, foi um período muito difícil de adaptação, sabe? Porque a gente sentia muita diferença, né? Você vem de uma cidade grande que Grande, tem na tudo, que já te metrópole, né? oferece tudo, e de repente você chega numa cidade completamente diferente. Então, eu me lembro que na época que eu cheguei, o farol do trânsito, ele era aquele que era no No horizontal e horizontal. as luzinhas, né? Ia o vermelhinho, o verdinho, ia apagando. Então tinha muita coisa diferente. Horários dos restaurantes chamava a atenção da gente, As escolas, as né? escolas, muita coisa. E o calor, né? O clima, a temperatura, que foi bastante impactante. E até hoje. Até hoje, eu tô aqui há uns dias, Já está e, sentindo já a nossa, é uma diferença, né? diferença muito grande. E acabei casando, tive 2 filhas aqui, e hoje nós moramos os 4 fora. Então, assim, acabou que as filhas saíram primeiro, saíram para estudar, e aí foi um gancho também que eu aproveitei para fazer a especialização em sustentabilidade em São Paulo, enquanto a mais velha estava estudando lá, Sim. para ficar próximo. E aí foi isso que eu fui buscando mais ainda, essa paixão pela profissão. E nessa que você começa a sair e se movimentar, Perfeito. te abre oportunidades. Então foi onde surgiu a oportunidade de fazer um trabalho em São Paulo, que foi a partir daí que eu falei: agora eu volto para São Paulo, porque eu não que eu tenha cumprido a minha missão, mas eu acho que eu entendi que eu precisava voltar, também estar do lado do restante da família e ter mais oportunidades e experiências, né? Entendi. E na qualidade de arquiteta, já que em Manaus, o que que tu podes falar sobre a influência para que você eh, tornasse a ser uma arquiteta de qualidade, de renome, a cultura tanto da Amazônia quanto da cidade de Manaus? O que que contribuiu para as tuas atividades até hoje na arquitetura? Então, é interessante porque, assim, quando você fala, morei em Manaus, morei na Amazônia, até hoje é um impacto muito grande para as pessoas se espantam e falam: nossa. Então, assim, ao mesmo tempo que eu saía daqui para ir buscar conhecimento fora, porque eu acabei indo estudar não só em São Paulo, como em Milão, também na Itália. Quando você vai buscar, você traz para o local que você está aquilo que você Sim, foi buscar de conhecimento. Mas da mesma forma, toda vez que eu falo daqui, eu tento levar para sim. lá. Então,
até falando de Casa Cor, já trazendo isso para frente. Em 2004 eu fui convidada, eu acho que foi a primeira profissional daqui de Manaus a ser convidada a participar de uma Casa Cor em São Paulo. E naquele momento eu tive um desafio que foi muito grande, né? Foi um momento que eu não era conhecida em São Paulo, como depois de um bom tempo de profissão aqui, eu já passei a ser conhecida, e eu tive o desafio de ter que fazer um espaço praticamente sozinha. Mas eu acabei levando características para o projeto que eu desenvolvi lá, daqui da região, que já falava muito dessa questão da natureza, da preservação, da árvore, dos materiais, dos acabamentos, e o espaço que eu fiz era uma loja que tinha objetos que eram feitos com resíduos da Amazônia. Tinham móveis, tinham peças de decoração. Então, assim, ser uma arquiteta que vinha de Manaus, que ia, né, de Manaus para fazer, e que tinha produtos ali que eram feitos com artesãos da região, isso contribuiu muito para a valorização não só da minha vida profissional, da minha carreira, como para a própria região. Então, eu acho que isso sempre foi um impacto bastante grande. Como agora, da última Casa Cor que eu participei, que foi a minha quarta Casa Cor, a segunda São Paulo, né? Eu levei várias características, inclusive artesãos com produtos daqui. Então, toda vez que eu falava de Manaus e falava dos produtos e contava uma história, a gente percebe que as pessoas têm um olhar diferente. Têm um interesse e querem saber mais sobre isso. Então, eu acho que assim, eu consegui, por isso que eu acho que é bacana hoje estar participando aqui, eu consegui fazer uma conexão entre cidades e mostrar que a gente não tem mais barreiras, né? E que a gente precisa fazer com que isso se comunique mais, que aconteça muito mais e compartilhar, né, essa questão desse conhecimento da cultura. Eu acho que do modo geral para tudo, né? E na arquitetura impacta bastante também. Eu acho que ficou bem nítido a cultura nortista na tua atividade, no teu trabalho, pelas tuas apresentações, exposições, principalmente na Casa Cor, que tem uma divulgação muito mais do que nacional, né? Até internacional. Bastante grande. E qual você consegue identificar a tua melhor memória de Manaus? Nossa, a minha melhor memória de Manaus, claro que tem uma fase gigantesca de vida aqui, né? Que eu passei por todas as minhas fases, a infância, a adolescência, a fase adulta, mãe, enfim, toda essa... Mas eu acho que, assim, o que mais me marca Manaus é a conexão com a natureza, tá? Eu acho que isso, para mim, marca muito. Eu sinto muita falta dessa conexão com a natureza, mas, ao mesmo tempo, me marca muito uma falta de, talvez, de consciência para preservar, para conscientizar as pessoas da importância disso. Principalmente hoje, com esse olhar da sustentabilidade. Então, essa parte me marca muito. Que eu me lembro que logo que nós chegamos aqui, porque assim, você mora em São Paulo, você tá ali, você pega um carro, você vai para qualquer lugar, né? Você vai para qualquer lugar. Eu quero ir para a praia, eu quero ir para a montanha, eu quero ir para a serra, tem vários lugares. E eu me lembro que logo no início, quando nós chegamos aqui, um fim de semana com calor, o meu pai falou assim: para onde a gente vai nesse fim de semana para, sei lá, dar um mergulho no rio, já que não tem mar. E a gente viu assim que era muito difícil. Pouquíssimas opções. A ponto de que ele falou assim: a gente vai entrar, eu acho que foi estrada Manaus-Manacapuru. E aí ele falou assim: e naquela época não tinha GPS. Para você descobrir o que tinha. Google, não tinha nada disso. Então eu me lembro que ele entrou num lugar, foi até que a gente chegou no Igarapé. E aquilo me marcou muito, que eu falei, nossa, que delícia, que gostoso isso. Mas era uma coisa difícil. Então, assim, uma coisa que me entristece um pouco é que, assim, essa visão, a Manaus construída de costas, né? Sim.
essa visão de que, assim, vamos valorizar e trazer isso, né? Tem a Ponta Negra, tem as suas limitações ali, né? Então, eu achei que isso foi uma coisa que me marcou muito. Não ter um acesso melhor para essa Amazônia toda que tem aqui, né? Então, isso até hoje me marca E muito. o fato de estares muito tempo aqui e sair de uma certa forma brusca para São Paulo, sentiu muita falta da culinária? Senti, até é engraçado, toda vez que eu chego aqui, eu falo, eu vou tomar um açaí aqui. É a Açaí, né? coisa que mais me E marca, não é a mesma que não coisa é o lá, né? mesmo açaí de lá, mas é engraçado que São Paulo é tão gigante em tudo, que eu falo que com 7 anos que eu tô lá, tem muita coisa que eu não sei ainda, por mais que eu tenha nascido lá e durante toda essa fase que eu vivi aqui, era sempre, a Sim, viagem sempre tinha São Paulo, no período assim de profissional era a cada 3, 4 meses, para atualização, tudo. Você não dá conta de conhecer tudo, você não dá conta de saber tudo, é tudo muito gigante, é tudo entendi. muito monstruoso. E aí toda hora eu acabo descobrindo em São Paulo alguma coisa da Amazônia, alguma coisa de Olha, Manaus, alguém que levou. Então a gente sente falta, mas se a gente procurar, a gente acha em São Paulo. entendi. Mas sempre, eu chego aqui, a primeira coisa é o açaí, depois Um vem peixe, um tambaqui, um bacana, peixe. Então, assim, isso é uma coisa que a gente sente um pouco bacana, de interessante. falta, né? Mas, e aí fala, não, não tem jeito, tem que comer lá isso. Aí é onde bate a saudade grande, né? E aproveitando esse gancho, o que que você pode falar para a gente acerca da sustentabilidade? Ou seja, a área que você também se especializou tem muito a ver com o nosso clima, com a nossa natureza, e o que que você consegue dessa sustentabilidade apresentar nas tuas obras, nas tuas exposições em São Paulo? Então, aí é onde essa experiência de morar aqui em Manaus, até falando da arquitetura Sim, com relação à região, e sustentabilidade, aqui a gente sofre bastante, né, por sim, conta disso, porque quando dos pontos principais da sustentabilidade é você tentar construir com aquilo que você tem ao seu redor, né? perfeito. Usar os materiais que você tem ali, quanto menos você consumir combustível, quanto menos distância você tiver que ter do produto até a execução, é o ideal. E a gente aqui sofre com relação a isso. E que aqui a gente não tem, talvez, é uma questão cultural de reconhecimento e valorização do que a gente tem aqui, que poderia ser utilizado aqui. Obviamente que nem tudo dá, mas a gente busca muito isso. E com relação a falar do que eu absorvo daqui para lá, é tirar muito essa experiência do que os materiais que são, muitas vezes, né, até as indústrias estão se ajustando para isso, o que é criado para uma região, para um tipo de clima, nem sempre vale para todos os lugares, porque Manaus tem um clima extremamente úmido, né, um Sim, calor intenso, período de chuva, e então eu sempre isso para mim é um grande aprendizado. Inclusive, toda uhum, vez que eu chego, me chama muita atenção, a gente encontra a cidade com paredes, as construções em geral, com bastante mofo, com mofo, né? bastante Em razão da marcas umidade, né? em razão da umidade. Então, isso faz com que eu preste muito mais atenção no que eu estou aplicando ali com relação a essa questão do clima, da Certo. temperatura, onde vai ser construído. E mostrar também que a gente tem que usar os produtos que vêm da natureza. Então, assim, aos poucos a gente vai, inclusive, conseguindo colocar para as pessoas, porque lá eu vejo que a gente tem uma facilidade muito maior de convencer as pessoas Sim. da sustentabilidade, da utilização dos materiais da natureza. Porque eu me lembro que um período que eu estava aqui, eu trouxe um material de lá Certo. para representar aqui, era material de revestimento, acabamento, e não tinha uma aceitação muito legal. Mas você diz por quê? Por, Pela por, necessidade deles, pelas não pelas características do características, produto, né? pela característica do produto, porque as Sim, pessoas queriam materiais com brilho, com outros.
não aceitavam o que era muito da natureza. Perfeito. A característica que tem o resultado visual da natureza. Tipo, era mais industrializado. Mais industrializado. Entendi. E lá a gente percebe que é muito mais fácil lidar com isso. E eu sempre falo, não, porque a gente tem que olhar para isso, trazer a natureza para perto. Então, sempre usei a questão de morar na Amazônia, que era um fator muito... Mas você percebe uma porta, pelo menos, um pouco aberta para a sustentabilidade lá? Muito, muito grande. Mas Muito por quê? grande. Porque eles também não têm esse clima, ser uma selva de pedra, isso também dificultar o ar, a respiração, a poluição, tudo isso? Não, porque ali existe toda uma cobrança muito grande com relação a esse. Hoje já existe, né? Antes a gente via os medidores de poluição, então Certo. hoje já tem. Já tem mais, já Já está mais tem, controlado já isso. tem um controle e Certo. existe uma cobrança muito maior, né? Desse controle, né? Certo. Da poluição, da temperatura. Então, assim, não. Eu acho que é porque, assim, São Paulo é o centro das atenções para tudo, né? Perfeito. É onde todo mundo, parece que tudo chega primeiro ali, Tudo lá, né? né? Dali é que distribui para o Brasil, né? Então parece que as pessoas aceitam melhor isso. Não que aqui não aceite, mas a gente precisa convencer. Falando ainda de Convencer. sustentabilidade, qual o teu principal desafio na sustentabilidade para colocar em design interiores, que é da tua área? É o reaproveitamento. Essa parte que é muito difícil. As pessoas entenderem que o reaproveitamento não é usar lixo. O reaproveitamento ele vira luxo, né? Sabendo ser reaproveitado. Sabendo, Tanto que não é só a reciclagem, né? não é uma reciclagem, porque ela é vista em várias cidades como assim, é um catador de lixo que pegou o lixo e levou e foi para uma fábrica para reciclar. Não, não é isso. É você fazer esse reaproveitamento. Tanto é que uma das minhas ultimamente, né, o que eu tenho feito bastante, desenvolvimento, como eu sou designer de interiores, mas agora também estou desenvolvendo móveis pensando na sustentabilidade, né? Perfeito. Então eu sempre desenhei móveis, então assim, todos os meus clientes sempre tiveram uma exclusividade em algum móvel que tinha desenhados. Todos, sempre, porque eu sempre olhei muito para a pessoa, para personalidade da pessoa, para a família, para a história. Eu nunca olhei para a arquitetura e para a pessoa como o que todo mundo quer, o que todo mundo faz. Eu sempre olhei muito individualmente, né? Mas tu consegues identificar que essa característica da sustentabilidade também passa a ser a tua marca? Sim, sim, tá passando a ser a minha marca. Então eu trouxe, desenvolvi móveis já com reaproveitamento de materiais que seriam provavelmente descartados e que dali eu fiz, criei com design Dá um móveis. exemplo para a gente saber um pouquinho mais sobre isso. Então, o ano Ter mais passado, concreto. o ano passado eu desenvolvi uma mesa que eu até trouxe para Manaus, foi lançada aqui também, que ela se chama Circolu, e ela foi feita com recortes de material de bancada, né, de mesa, que é uma Certo. fábrica de mesa que produz mesas. E todo material tem os seus recortes, então vai fazer uma mesa oval, então sobra um pedaço de material. E é um amigo meu que tem essa fábrica, e no dia que eu visitei a fábrica dele, eu falei, e esses pedaços, esses recortes? Ele falou assim, Descartando. isso provavelmente vai para o lixo, porque eu não tenho o que fazer. Eu falei, não, vamos a partir daqui, eu vou desenhar. Então foi um primeiro desafio, porque eram tiras, então tinha um limite do que eu podia fazer com aquela peça. Foi quando eu criei Perfeito. uma mesa lateral de apoio, que tem um recorte, e esse recorte ele passa a ser um uso bem versátil. E os perfis metálicos, também o metalon, também eram pedaços de perfis que eram recortes. Então, assim, foi uma mesa que foi realmente feita com design. Eu participei de 2 eventos que foram bastante importantes, Semana de Design de São Paulo e mais uma outra exposição que fica no Círculo Italiano, em São Paulo, aonde foi, assim, dado o devido valor para o design, feito por uma profissional que pensa na sustentabilidade. E esse ano eu também lancei mais um conjunto de mesas com a mesma ideia do reaproveitamento de materiais em formatos, inclusive sem fio, com carregador magnético para celular. E aí já tem um design um pouco mais afetivo, com a minha filha mais nova. Jogava tênis, eu fui buscar as bolinhas do último jogo dela aqui no Brasil, e essas bolinhas eu criei um puff que se chama Bubi, são 2 módulos de puff, que aí é o design afetivo, que tem o formato do Yin e Yang,
porque as minhas filhas, por isso que eu falo, eu tenho um olhar para arquitetura onde eu penso no reaproveitamento, eu penso em quem vai usar, nas necessidades, no design, enfim, Sensibilidade, né? sensibilidade. Certo. E aí elas têm, as minhas duas filhas, elas fizeram numa fase a tatuagem na nuca, Bem demais, o né? Yin e o Yang. Ah, E aí, em cima desse formato, eu desenhei esse puff e coloquei as bolinhas de tênis. E o tecido do puff é um tecido que é de uma empresa que trabalha só com tecido sustentável. Então, a partir daí, eu perfeito. consegui mostrar para todo mundo que a gente consegue desenvolver com reaproveitamento as bolinhas que seriam descartadas, o tecido que já foi um tecido que veio de um produto que é o PET, então ele é sustentável. Sim. Então você consegue trazer isso para dentro dos ambientes sem conflitar com aquilo que seria muitas vezes é olhado como é um lixo. Não, Não fica aquela situação, aquela questão impactante, não. mas próxima e encaixada no local, né? Sim, sim. Ela fica, vamos dizer assim, pertencente ao local. Exatamente. E o que é mais interessante, Felipe, é que assim, quando você conta a história, porque a pessoa olha o produto, né? Certo? Olha o produto, É, ai, que bonito, né? Ok. é isso que eu estou querendo saber. Numa exposição, como é que você consegue, diante de milhares de pessoas que estão ali, você passar essa informação de uma forma não enfadonha, de uma forma não Uhum. cansativa, mas que atinja o teu objetivo? Como é que você consegue fazer isso? No Tem alguma momento, explicação, algum quadro, algum guia para uhum. isso? Ou é no boca a Não, boca? não. O que é mais interessante e o que eu acho que é bem bacana, Felipe, que é o Certo. que a gente precisa resgatar, né? É justamente isso, né? Olho O no olho no olho. olho. Resgatar, porque isso é onde você consegue é, não convencer, Certo. mas mostrar para a pessoa o porquê das coisas. Então, é exatamente nisso. As pessoas, eu fui muito impactada assim, no quanto a pessoa entendeu o valor daquilo no momento que Que eu legal. contei a história do desenvolvimento do produto, o porquê o Sim. produto, o porquê isso. Então, assim, foi muito interessante. É, Você consegue vivenciar as experiências delas, muito. né? E as pessoas ficavam bastante, no momento que eu contava, que eu falava sobre o desenvolvimento, por Certo. que a criação, por que essa questão afetiva. Então as pessoas, nossa, que bacana. Isso faz com que as pessoas se Se toquem toque, né? da necessidade de se valorizar, valorizar uma história de família. Não é apenas uma peça, Não né, que é, está não ali. é, não é. Então eu Ah, percebi uma diferença muito grande do resultado das pessoas que visitavam o espaço, né, no que a gente está falando da Casa Cor, que certo. tinha esse mobiliário lá, a expectativa da pessoa, porque hoje as pessoas tratam tudo de uma forma muito fria e muito rápida, né? Aquela coisa do olhar rápido, de passar e ver, e no momento que Como se você estivesse perdendo tempo, né? exatamente. Não, Ah, e engraçado, falando, vamos lá falar da Casa Cor, que sim, se fosse falar de Casa Cor, dessa experiência da última Casa Cor, a gente teria que ficar uns 5 dias. Porque eu fiquei 65 dias praticamente nossa, recebendo um público que eu fiquei assim, abismada de saber, mas eu fazia uma conta em torno de 90 mil pessoas que passaram pelo meu espaço que ali por mim. demais, hein? Mas foram 130 mil pessoas que passaram por ali. Olha aí, Então ali eu vivenciei, e eu vi e impressionante. conheci pessoas ali de vários lugares do mundo e me chamou muito a atenção a necessidade Uhum. e uma carência, inclusive, das De quê? pessoas poderem conversar com quem cria, Ah, com quem sim, desenvolve e foi assim, foi bastante interessante, porque as pessoas tinham assim um impacto, nossa, foi você que fez, nossa, você que é arquiteta do espaço, e essa necessidade também das pessoas entenderem que, poxa, eu consigo ter alguma coisa feita para mim, sim. porque eu não sou igual a todo mundo. Então, isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção, da necessidade das pessoas. Agora a questão da pessoalidade é indispensável, né? É indispensável. Conta aquela história que você estava falando nos bastidores da plaquinha e do espaço, que a maioria não se apresenta como tal, e você ficou lá todos esses dias. Foi muito legal, porque
quando a gente fala de casa cor, quando a gente fala do profissional que participa da casa cor, é um patamar muito alto, né, da profissão. Explica o que é a Casa Cor para a gente, para poder Para todo mundo quem, entender. para quem não entende, que Ah, não sabe o que é casa cor. Casa cor é uma amostra onde eles convidam alguns profissionais. certo. Então, existe uma seleção desses profissionais. Então, a Casa Cor, a principal é de São Paulo, tem vários estados do Brasil que são franquias, Perfeito. inclusive tem, se eu não me engano, o Peru, alguns outros países na Aí, América do Sul. Desculpa, na América Latina. E aí, esses profissionais são convidados, passam por uma entrevista, uma análise para tem entender se ele todo um tem, critério, tem né? todo um critério para saber se ele tem um perfil para participar. Certo. E a Casa Cor, ela busca um lugar onde ela vai trazer esses profissionais para montar espaços como se fossem espaços de dentro de casa, tá? Então, tem áreas de banheiro, tem áreas de quarto, cozinha, tem mini apartamentos, tem Certo. paisagismo. Então, assim, a maior mostra nesse segmento. E é um espaço que acaba trazendo o quê? Tudo que é novidade, o que é lançamento, o que é tendência, como os profissionais estão propondo. Então, acaba que para todos os segmentos que se envolve com relação à construção, à arquitetura, a design, acaba sendo uma referência. Uhum. Então, não só o que acontece dentro dos ambientes, como os profissionais viram referência, como ele dita uma moda, ele dita uma tendência. Então, esse é um momento que é bastante interessante para o segmento. Porém, a Casa Cor hoje, ela não é mais só visitada por arquitetos, designers, engenheiros, construtores. O público é bem variado, porque passou a ser um lugar agradável para ser Certo. visitado. Tanto que o meu espaço, eu fiz um banheiro com 53 metros quadrados, um banheiro funcional. É uma área bem grande, Bem de grande. 53 metros, porém ele tinha que ter uma área de estar e toaletes funcionais, que é um Certo. desafio bastante grande, porque é um espaço, esse ano em São Paulo foi no Parque da Água Branca, Uhum. e era um espaço de patrimônio histórico, onde você não Olha, pode furar o piso, não pode furar a parede, não tinha cheio de como, restrições. bastante restrição, bastante desafio. E nós tivemos que fazer os banheiros para funcionar, para atender o público. E o meu espaço, ele praticamente era o primeiro após a bilheteria. Então, todo mundo que chegava Já era o entrava primeiro ali. espaço. E o meu espaço tinha que ter nome, porque eles falam, tem que ter nome um espaço. O espaço que Então, você cria é uma cozinha, qual o nome da sua cozinha? E o meu espaço Respiro. Por que olha, respiro, né? Nossa, mas um banheiro com espaço, respiro, né? Porque na hora que a pessoa entrava, parava e já dava o primeiro respiro. Passei da bilheteria, agora estou entrando na Casa Cor, o primeiro respiro. E aí era recebido, recepcionado, com um cheirinho no ambiente que faz a primeira sensação, né? Porque a arquitetura, o design de interiores, ela tem que ser marcada pelo que você sente do espaço, perfeito. né? Por tudo que você sente, você tem que se sentir bem ali, Tem né? que ter a tua Tem que ter característica, essa né? É. característica. Então, o primeiro impacto era assim: a pessoa entrava, olhava para o lado direito, tinha a placa, porque tem uma placa Uhum. onde tem as informações, quem é o profissional, o que, que é o espaço, os fornecedores. A foto do profissional tinha minha foto e eu ficava bem do lado dessa placa recepcionando as pessoas. E nessa recepção as pessoas olhavam, né, para a placa, olhavam para mim e ficavam impactadas e falavam: é você? Você é arquiteta? Ai, meus parabéns. Então, assim, isso foi muito gostoso. Eu receber as pessoas e ver que as pessoas ficavam felizes de saber que tinha um profissional que estava ali recepcionando, que não é comum Não isso, é né? comum. Não é comum. Ah, A maioria dos profissionais não ficam porque, obviamente, é bastante cansativo, entendi. né? Então, a gente já tem uma rotina do dia a dia de trabalho, de Certo. escritório, e eu organizei a vida, organizei tudo para poder ficar ali, porque seria Sim, uma experiência bem bacana. E é ali onde você consegue, é como se fosse um laboratório, laboratório. entender o que que as pessoas querem, o que que as pessoas Desejo, né? buscam, o que que as pessoas acharam do seu trabalho. Então, assim, é bastante Você conseguiu ter interessante. esse feedback? Nossa, muito, muito. Ah, E foram momentos, assim, bem interessantes, e o bem que que especiais. conseguiu te acrescentar para outros trabalhos? Nossa, é que eu acho que, assim, uma Ah, das coisas que eu acho que principalmente é justamente isso.
é você conseguir dar atenção para as pessoas, porque hoje as pessoas têm uma necessidade muito grande de ter alguém te ouvindo Você percebe, e como traduzir. falaste antes, a carência, A né? carência, a Olho no carência. olho, né? Olho no olho, e como no meu espaço eu consegui É, desenvolver e colocar objetos, muita arte, que eu acho que isso é bem gostoso, porque a arte, ela tem história. certo. Toda arte tem uma história. Ninguém cria uma arte ou uma Do peça de nada, né? decoração do nada. Então, em cada arte, cada objeto que eu coloquei ali tinha uma história. Então, Entendi. quando eu conseguia conversar com as pessoas, que as pessoas davam oportunidade para eu falar, ou me faziam alguma pergunta que eu contava, Perfeito. as pessoas entendiam muito mais. Então, começaram a entender que, puxa, que bacana, porque é isso que a gente precisa, trazer para dentro dos nossos espaços um pouquinho da nossa história, da nossa vida, e foi o que eu consegui ali. Então, eu trouxe isso para dentro do espaço e absorvi que isso é a coisa mais importante que tem hoje. Entendi. E convencer que, assim, eu sempre falei isso. Quando eu estou projetando, quando eu estou fazendo, pensando em algum objeto, que eu estou Certo. desenhando, desenvolvendo, é, não é só para mim, né? Quando é para meu uso, eu penso para mim, mas eu desenvolvo para a pessoa. Então, eu tenho que conhecer a pessoa. Então, por isso que Sim. eu falo, a conversa, assim como o advogado, né? O Ajuda, né? advogado precisa conhecer a pessoa, precisa Psicólogo em primeiro lugar, né? psicólogo. Então, assim, eu acho que hoje o que eu tiro muito do resultado dessa vivência, dessa experiência, é muito isso, é continuar ouvindo, dando atenção e ter muita certeza daquilo que se faz, Certo. né? E da forma consciente, porque E como é que você consegue enxergar nos próximos anos, assim, tipo 5, 10 anos, essa influência e esse aspecto da sustentabilidade no mundo e no teu trabalho? então é um desafio ainda muito grande, tá? Porque a sustentabilidade ela é vista como cara, inviável, mas eu enxergo que, assim, através dessa experiência que eu mostrei dentro do meu espaço, vários materiais que têm a sustentabilidade envolvida, essa consciência de que a gente precisa ter. Então, eu acredito que eu me abri para as oportunidades, para que me procurem para a gente falar mais da sustentabilidade, para que me tragam produtos, para que me tragam opções falando nisso, na questão do reciclar, do Certo. reciclável, do reaproveitamento. Então, eu me abri muito e eu estou recebendo bastante empresas oferecendo produtos, que eu acho que isso é bacana, porque eu sou responsável por levar. Sim, Então, eu sou uma comunicadora, não só uma criadora, mas uma comunicadora, e que eu entendo que eu tenho que compartilhar aquilo que eu recebo e aquilo que eu posso dar para as pessoas. Então, eu me sinto nessa responsabilidade dos próximos anos, ou daqui para uhum, frente, não só nos próximos anos, mas sempre, de poder tirar proveito certo. disso e fazer com que as pessoas tenham mais consciência para poder absorver isso, o porquê disso, E né? não podendo deixar de perguntar, e a sustentabilidade para cá? O que que você pensa, o que que você projeta ainda aqui em Manaus, em fazer uma exposição, em apresentar o teu trabalho, a tua arte também? Sim, eu O que que você gostaria de, deseja? não, eu gostaria de ter essa oportunidade de não só apresentar um produto, não só apresentar um projeto, mas de poder falar para trazer cada vez mais aliados, né? Inclusive colegas, parceiros, fábricas, empresas, todos, para que a gente possa se unir, porque eu acho que Manaus, a Amazônia precisa muito dessa oportunidade, sabe? De ter, como hoje. Sim, Hoje eu passando ali na João Batista, me chama muito a atenção uma avenida daquela que ela é uma das principais daqui, que não consegue ter arborização para se tornar uma avenida mais gostosa para se transitar, né? Então a gente sofre com o clima em Manaus justamente pela falta de áreas que são mais permeáveis, né? Falta de arborização. perfeito. Para mim, é uma das coisas que sempre me deixou muito indignada, arrancar árvore. Não, não se É. arranca árvore. E A gente sempre historicamente isso não seria possível, né? não Era uma seria das possível. cidades mais arborizadas do Brasil. Exatamente, exatamente. E a gente precisa.
continuar conscientizando isso. Eu acho que a gente tem que se unir, né? Todo mundo se unir, as pessoas que têm interesse, porque eu acho que a gente vê hoje muitas pessoas preocupadas com isso, mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. É muito mais fácil a gente convencer as crianças que já estão saindo, né, da escola Certo. falando mais de sustentabilidade do que os adultos a partir dos 40 anos que acham que não precisa fechar a torneira enquanto escova o dente. Não é? Então, assim, eu até falo isso, a gente Você precisa percebe uma resistência. uma resistência muito grande. E eu até falo, eu já fiz bastante palestra, né? E agora a gente, a partir de setembro, está retomando com com outras palestras, falando justamente sobre isso, né? A questão da importância da sustentabilidade, o porquê da sustentabilidade dentro do design de interiores, que as pessoas acham que não existe. Mas existe, tem Claro, muito, sim. né? Como praticar. Mas eu falo que assim, o ponto principal para tudo isso é cada um começar dentro de casa, né? Que eu acho que é isso. Como que eu separo meu lixo? Onde que eu jogo a casca da banana? De que forma e como que ela, Não sabe? Eu pode acho que botar tudo misturado, né? então eu acho que assim, eu falo, a gente tem que educar começando dentro de casa. Então, toda vez que eu estou falando na palestra, eu falo se eu perguntar aqui, quem é que sabe exatamente como faz para separar o lixo dentro de casa, acho que a grande maioria não vai Não saber, sabe. porque está faltando talvez muita informação. Então, acho que a gente precisa ter uma união nisso, né? Nessa questão da conscientização. E Manaus precisa trazer isso, precisa resgatar o turismo. Eu acho que a gente precisa resgatar as origens, né? Eu acho que tem tanta coisa bonita aqui Não é da só hotel região. de selva, né? Não, não é só o Hotel de Selva. Eu acho que a gente tem que dar valor, porque é engraçado, porque eu lá em São A Paulo, gente tem tantos pontos turísticos aqui muitos, sensacionais. A gente falando muitos. de arquitetura, olha o Teatro Amazonas de 1896, né? Sim, sim. Os museus, né? Inclusive, eu vim para uma inauguração de um projeto que eu fiz aqui ali próximo ao Teatro Amazonas, que é patrimônio histórico, Sim, e é um projeto que o maior cuidado foi justamente isso, o que, que a gente iria usar, como seria a conservação, né, da edificação, que forma que seria essa construção, por conta desse compromisso, né? E eu, sabe que assim, quando falo de Manaus, e principalmente ali, nesse momento que eu tive esse público muito próximo e muito grande ali, e que quando eu me identificava, eu falei, morei muitos anos em Manaus, porque nós tínhamos lá uma das peças que, para mim, foi uma das peças mais bonitas, uma peça de decoração feita com escama de peixe de pirarucu, olha que são isso. lindas, né? Sim, E algumas pessoas, quando se aproximavam, quando eu via que a pessoa se aproximava e tinha interesse de saber mais, eu abordava, né? E sim. falava, você sabe o que é isso? E as pessoas, eu não sei, eu acho que parece que é uma pétala. Não, isso é escama de peixe, pirarucu, que inclusive essa escama, ela era usada como lixa de unha, né? E Tá- quando eu começava a contar e falava de Se Manaus, fascina pela originalidade, né? muito, muito, muito. Nossa, que lindo, que maravilhoso. E algumas pessoas falavam assim: eu acabei. Foi muito engraçado. Muitas pessoas falando: acabei de chegar de Manaus. Eu falei: que bacana, como foi sua experiência? Você gostou da cidade? Nossa, eu nem vi a cidade. Eu cheguei, já fui direto para um hotel de selva. Certo. Fui para um barco, fui para algum lugar assim, não vi a cidade. Eu falei, nossa, mas a cidade tem pontos turísticos e tem arquitetura que é muito bonita. Não, e a própria arquitetura no centro histórico de Manaus, que é a coisa mais fantástica do mundo. Exatamente, então eu acho que assim É, precisa realmente resgatar isso, buscar como uma valorização, porque eu acho que assim tem uma história tão linda, né, de exatamente. como foi criada a Criada, né? cidade de Manaus, né, que tem a história da Europa, da influência da Sim, Europa e os ingleses, os franceses, exatamente os franceses, né, que foi a primeira cidade do Brasil a tem ter energia energia elétrica, elétrica, né? sim, com Então toda essa certeza. história as pessoas não sabem, então assim a gente precisa muito falar sobre isso para poder buscar essa questão da valorização, do reconhecimento, junto com a conscientização da Amazônia, né, dessa preservação, porque hoje eu vejo que o mundo inteiro está sofrendo com essa diferença do clima, de ter muita chuva, muito frio, muito calor, em excesso tudo, e a gente vê que aqui também está acontecendo, né? Então, Já acho, não é de uma forma ordenada e programada, né? Já mudou tudo não é. em pouco tempo.
em pouquíssimo tempo. Então, a gente precisa falar muito mais sobre isso, a gente precisa trazer para dentro de casa, para o nosso dia a dia de trabalho. Então, acho que é um tema que tem muita coisa para se falar, né? Muita coisa para se fazer, né? Muito bom. Luciana, o que você considera um projeto de arquitetura de sucesso? Que eu tenha feito. Também. Bom, o meu que eu tenha feito tem muito projeto de sucesso, é até difícil citar, mas olhando para a sustentabilidade, nossa, é Só, muita coisa, tá? tem muita coisa. O que você acha que te diferencia dos demais? Ou o que você apresenta que faz com que o público fique mais atraído e mais interessado no teu trabalho? Eu não diria assim que eu tenho algum diferencial que possa ser, mas eu acho que cada profissional tem a sua especialidade, Perfeito? né? Eu acho que assim é muito difícil fazer um comparativo, mas eu acho que o que eu tenho muito do feedback dos próprios clientes Uhum. é a atenção no atendimento. A Atenção, isso é atenção no bom. atendimento, eu acho que assim, de querer entender o que a pessoa busca, que eu sou muito disso. Então, assim, e eu falo demais sobre isso. Eu não tenho pressa para que o projeto aconteça. Eu tenho pressa que eu quero, depois que o projeto esteja completamente certinho, de acordo com aquilo que a pessoa pede, Uhum. eu acho que a pressa é na execução, tá? O momento de construir, o momento de fazer. Porque a parte onde você cria É a é magia, a né? mais importante. É a mais Com importante. Então, Felipe, se certeza. você falar para mim, vem fazer a minha casa, eu vou gastar bastante tempo conversando com você para te Para entender. entender, Para né? te entender, porque eu acho que é isso. Porque sou eu que vou morar lá, né? Exatamente, é o que eu sempre falei, não sou eu que vou morar. Então, eu acho que esse seria um diferencial. Eu acho que quem já teve a experiência de fazer algum trabalho comigo, acho que sabe que é isso, que eu dou muita importância para isso. Cada vez mais, até hoje nessa questão de depois, a gente sempre fala do pós-pandemia, né? De entender que as pessoas precisam Sim, dar mais valor para conviver com as conviver, né? pessoas, os espaços de conviver ser melhor, cada vez melhor. Na Então, verdade, assim, a pandemia nos forçou, né? A nos nos forçou, aproximar nos cada vez forçou. mais, né? E eu tenho muito como o meu lema é o bem-estar mesmo, Certo. sabe? É buscar o bem-estar dentro dessa questão da consciência, da sustentabilidade. E eu acho que o compromisso, né? Eu acho que esse compromisso, eu sou uma profissional muito compromissada com aquilo que eu Maravilha. abraço, né? Então, eu acho que essa poderia ser, mas eu não faria como um comparativo a outros profissionais, porque eu acho que cada um tem a sua especialidade, mas eu acho que isso para mim é uma coisa super importante. E eu gosto muito, eu tenho uma paixão muito grande por isso, né? De lidar com as pessoas. Conta pra gente essa tua última volta para São Paulo. Como é que foi? O que que te levou a não só buscar conhecimento lá, como você fazia, ficando nessa ponte aérea, mas chegou um determinado momento que você disse: não, aqui eu quero agora ficar, eu quero estabelecer raízes e acredito que eu possa me desenvolver com o meu trabalho. Aham. Na verdade foi meio que uma oportunidade de trabalho, que eu recebi um convite para fazer um trabalho lá. E aí foi quando eu senti assim, eu falei, nossa, mas esse mundo é muito grande. Eu acho que eu preciso um pouco mais daquilo que eu já tenho, porque por mais que a gente, quando eu fui, obviamente a gente já tinha tudo na mão, tudo fácil, né? Mas a gente tem essas barreiras das dificuldades da distância, né? Que eu acho que isso é um impedimento muito grande. Mas eu sempre tive muita sede de conhecer mais, tanto que assim até pela sustentabilidade, eu já fiz missões técnicas em vários países, conhecendo construção, conhecendo sistemas de projeto, conhecendo materiais, conhecendo profissionais renomados, então eu tive muito acesso a isso. E parece que foi assim, parece que as portas vão se abrindo, né? Então foi no momento que eu fui fazer a minha especialização em sustentabilidade, veio uma oportunidade de trabalho, que aí você tem que lidar com relacionamento, network é super importante em todas as Não, profissões. Então você não pode achar que você tem que ficar aqui e é só esse teu não dá, espaço. né? Se Então virar, né? foi um momento que realmente abriram-se várias portas e que nisso oportunidade para fazer
trabalho em vários lugares do Brasil. Então, foi engraçado. Parecia que, eu não sei se tinha alguma coisa que fechava, limitava, Certo. mas eu achei que foi uma abertura. Então, foi uma mudança muito grande e foi onde eu percebi, eu preciso de mais. Eu preciso de mais e fui atrás. E não é fácil. E Não é como é fácil. que você consegue, ou conseguiu na época, conciliar toda essa atividade profissional com a mãe, com a esposa, com É uma a... logística, é uma logística violenta, não é fácil, né? Porque eu fui, e depois de anos é que meu marido foi, eu acabei indo na frente. Assim, A minha mãe ficou, minha mãe tá aqui ainda, eu tenho 2 irmãos aqui, tenho uma irmã lá, então assim, não é muito fácil essa logística, então eu tive que, foi bastante, ainda é cansativo, né, Felipe, porque você precisa ter atenção em vários pontos, cuidado, dar né? atenção, então, e aí filha morando fora do país também, então Eita, ainda tem isso, né, ainda tem, você vai se dividindo. Mas, assim, eu acho que eu me agarrei muito em Deus também, amém. tá? Eu acho que isso é muito importante para dar essa força, porque a gente precisa ter alguma força, né? E eu acho que, em especial, não por, eu acho que mulher, mas eu acho que em especial acaba tendo assim uma força, uma garra, né? De conseguir conciliar tudo isso que não é fácil. Não é Nada de fácil. sexo frágil, muito Nada, pelo contrário. nada pelo contrário, porque É, você sair de uma cidade que, por mais. Nasci em São Paulo, sim, mas eu mas vivi em viveu, Manaus a sim, vida inteira. Você vai para um lugar onde os desafios são bem maiores, mais. as oportunidades são maiores, os problemas são maiores, tudo é muito grande, tudo é muito gigante. E você ter esse momento, que foi o momento que eu estava mais sozinha, de ir passando por fases, etapas, Sim. vivendo tudo isso, foi um desafio muito grande. E foi mais um teste para mim, né? Então, e eu gosto disso, né? Eu gosto de... Como é que a cabeça funcionava? Nossa, foi muito louco esse... Você considera essa fase mais desafiadora da tua vida, da tua carreira? Qual foi a fase? O que que te fez ali, em algum momento, em pensar em desistir? Olha, ali eu não pensei em nenhum momento desistir. Foi um desafio muito grande, mas foi uma prova para mim mesma, Sim, que eu era capaz. E eu acho que foi um momento que você muda de fase, né? Porque é engraçado que você, por mais que você faça planejamento, porque eu sempre fui uma pessoa de planejamento, perfeito. sempre, de organizar, e eu sempre enxergava 6 meses, um ano para frente, eu sabia sempre tudo o que eu ia Já fazer. Mas chega uma fase da vida que você não não sabe, dá. então as minhas filhas já são adultas, então foram acontecendo os momentos em que eu pensei, nossa, vem essa fase, e o que que vem depois? Mas aí eu parei de pensar e me preocupar com o que vinha depois, deixei acontecer. Um Deixei dia de cada acontecer. vez. Aí eu falei, não, e foi exatamente esse momento. Foi quando eu fui para lá, eu falei, vou viver um dia de cada vez e vamos ver o que que vai acontecer. E fui traçando dentro daquilo que eu sabia que eu tinha capacidade, que eu tinha segurança, porque você fica com muito medo. Mas ao mesmo tempo você fala, não, eu vou me proteger, eu estou protegida, porque aí vem esse amparo, né? Onde você busca força. Então, eu acho que ali foi um desafio muito grande, mas eu acho que o momento de pensar em desistir de alguma coisa foi quando eu participei, aí contando de história de vida pessoal e Uhum. profissional, foi quando eu fui participar a primeira vez da Casa Cor em São Paulo. Ali, 2004. 2004. O desafio foi tão grande, A primeira, né? foi a primeira e ninguém sabe quem você é, ninguém te conhece, até porque naquela época não existia a comunicação fácil como hoje. Redes Então, sociais. não existia. Então, ninguém sabia quem eu era, e para eu conhecer as pessoas era o telefone, né? No máximo um e-mail, aquela coisa ali. E que E você pronto. tinha, era isso. Então, ali eu tive um desafio tão grande, mas tão grande, que eu fui para lá sozinha. A minha filha mais nova tinha 4 anos de idade, e aí elas aqui, meu marido aqui, a família aqui, né? Uma parte da família O aqui. maridão trabalhou bastante, hein? Ele foi o parceirão que é até hoje, tá do meu lado, tá junto comigo ali. Então, esse foi um desafio muito grande, que ali eu falei, nossa, eu vou desistir porque não tô conseguindo, tá sendo difícil. Mas eu falei, não, eu vim, eu vou cumprir com o meu compromisso. Então, para mim, foi uma passagem muito forte na minha vida, desse desafio todo. Mas
Eu acho que tudo é muito gratificante, Com né? toda certeza. Você falou há pouco sobre Deus, espiritualidade. Comenta mais sobre isso com a gente. Nossa, O que que significa Deus para você? nossa, eu acho que Deus é o meu porto seguro, né? E esse ano eu me agarrei muito mais a Ele, nesse novo desafio de, porque querendo ou não, na carreira profissional, desculpa, Claro, você faz vários traçados. E quando eu tracei que em 2025 eu faria Casa Cor, porque é uma decisão, não só estou sendo perfeito. escolhida, mas eu fiz essa opção. Quem sabe o que sabe que é um desafio muito grande. Então, nesse momento, eu falei, eu preciso me agarrar em alguma coisa que realmente possa me dar essa força, me dar essa segurança. E foi isso. Todo domingo eu tô lá na Amém. missa, eu vou lá, eu rezo, eu agradeço muito por todas as oportunidades. Então, assim, eu acho que isso é muito importante na vida da gente, né? Ter algo que possa dar essa segurança. Então, isso é uma coisa muito individual, Essa energia essa positiva, né? energia positiva, e a gente percebe que é isso, né? A gente tem horas que você fala, eu não sei o que eu faço. Coloca ali no colo dele e ele vai te dar o guia, né? Então acho que foi muito isso, foi muito essa força, essa presença de espírito, né, muito E forte. como é que você vê nos próximos anos a tua área, o teu desenvolvimento? O que que você espera para a arquitetura em design de interiores? Então, a gente tem um desafio muito grande, agora falando de Ah, inteligência artificial, né? Mas eu confesso que tudo que tem como uma ameaça, ah, tudo que aparece como uma ameaça para todas as áreas, para perfeito. todas as profissões, inclusive até política ou Certo. não, todas essas ameaças eu falo assim, ela pode vir, Uhum. porque na questão da inteligência artificial, ela é Perfeito. uma ameaça para melhorar. Sim. Não uma ameaça, na verdade não é uma ameaça, ela Uhum. já é existe, né? Para Certo. melhorar, para agregar. Sim. Mas tem pessoas que falam, nossa, mas a Uhum. partir disso a gente vai perder as pessoas que fazem, as pessoas que Uhum. pensam, as pessoas que. Mas eu acho que não. Uhum. Eu acho que é um desafio grande e Certo. eu acho que assim, Você visualiza a inteligência artificial como uma ferramenta auxiliar. muito, muito, muito Entendi. auxiliar. A gente tem que saber lidar com ela, assim como a gente Até teve porque que. não é 100% das correções, né, devidas, ou seja, Não. você colocar uma inteligência artificial para fazer medições ou para fazer um projeto de uma casa é muita responsabilidade, né? Eu acho que Ou assim. é irresponsabilidade. Irresponsabilidade, eu É, acho que a gente nunca vai conseguir substituir então 100% as pessoas, tá? Eu acho que a gente tem que se aliar. Então, eu acho que o desafio vem muito nisso, de unir tudo isso, e eu acho que assim existe uma possibilidade muito grande de que a gente possa conduzir melhor ainda. Tudo que a gente faz, a gente vai melhorar. Eu certo. acredito muito nisso. Então, eu não acho que a arquitetura ela vai perder força, eu não acho que o design de interiores vai perder força por isso, eu acho que a gente simplesmente vai melhorar e vai ter aliado para contribuir, como eu vejo para todas as áreas, né? Porque existe ainda muita polêmica sobre essa questão de usar, né, uma inteligência artificial, mas ao mesmo tempo a gente precisa também estudar e entender cada vez mais. Isso faz com que a gente, eu sempre falo, né, uma das coisas que outro dia até participei de Hum, um talk em São Paulo, eu falei assim, o que está faltando muito, que eu acho que a gente tem que trazer para perto de todo mundo é a educação. sim, E a com educação, certeza. ela tá, a gente viu que pós-pandemia teve um furo, um buraquinho ali, né, um buracão talvez, e que várias profissões formaram pessoas com muita carência, né, deficiência dessa parte da educação, mas ela vem da base, né, então eu acho que a gente também tem que puxar muito para isso, então a gente precisa estudar muito ainda. E falando agora especificamente sobre projetos, você percebe uma evolução absurda em melhorias no que diz respeito a projetos em metros quadrados cada vez menores? Ou seja, tipo, é capaz hoje de uma arquiteta fazer uma casa sensacional num flat de 25 metros quadrados?
Então, eu acho que assim, tudo é uma questão da necessidade, né? Então, Perfeito. Dá mais trabalho? dá muito mais trabalho. Ah, Desenvolver, porque você precisa pensar otimizar, né? mais. Pensar mais Você para precisa colocar pensar tudo. mais nas soluções que você vai dar para criar aquilo que a necessidade da pessoa dentro daquele espaço. E ficar confortável E ainda, ficar né? com, porque você tem que juntar tudo, né? Você tem que juntar o Ah, conforto, a necessidade que é individual de cada um. Por mais que exista hoje, todo mundo é igual, mais ou menos as sim. necessidades são iguais, não. A gente tem que entender isso. Então, assim, é um desafio muito grande você realmente conseguir colocar uma pessoa vivendo num espaço cada vez menor. Certo. Isso está muito comum, né? Então, outro dia Mas você até adere isso aqui à maior quantidade de pessoas no mundo, da população, também. E os valores, né? igual O metro quadrado cada vez mais caro, né? Balneário Camboriú, São Paulo, tá um absurdo. Nossa, absurdo. O metro quadrado. 25, 30 metros quadrados, 1 milhão e meio. É isso mesmo. Eu estou fazendo alguns estúdios em São Paulo, e tenho Faria visto. Lima ali, a Vila Olímpia, Jardins, Nossa, só para Ibirapuera. como exemplo, outro dia eu passei na Rua Augusta, me Ah, chamou a atenção que eu vi 3 lançamentos na Rua Augusta, que é uma rua que você até acha que nunca mais vai lançar nada, que não vai construir mais nada, já é antiga, né? que já é antiga. Só- Tinha 3 lançamentos. Nos 3 lançamentos, a apresentação das metragens. 28, 32, 70 e 110. Os 3 lançamentos que eu vi tinham essas 3 metragens principais. Começando em 28, aí vinha 50. Por quê? Porque teve um momento, logo após a pandemia, que as pessoas queriam mais espaço porque estavam vivendo Perfeito. dentro de casa. Então foi É. aquele boom, né? De novo, volta para Até em residência, né? casa, volta para Casa casa. mesmo, né? São Paulo, Espaço, né? principalmente São Paulo, que você tem vários lugares para ir, então as pessoas foram morar em casa de campo, na casa de praia, Sim. né? Então tinha muito isso. E aí você precisou de mais espaço, só que de repente você volta de novo, porque passou a pandemia, passou aquela loucura toda, né? Do medo, da E já preocupação, pensa aí num já espaço volta de novo maior. para a rotina, para o dia a dia, para a facilidade. Então o que que acontece? As pessoas precisam dormir, tomar banho, o resto consegue fazer na rua. Então o espaço diminui, porque as pessoas praticamente conseguem fazer isso: dormir, tomar banho, assistir uma televisão, que hoje você não precisa ir muito longe, você assiste tudo na mão, né? Então, cada vez mais a gente está vendo que existe essa redução de espaço e com uma valorização desse espaço. Dificilmente alguém hoje aproveita a área do condomínio, porque você sai de manhã e só chega à noite É, é. e no final de semana cada um tem as suas atividades. É exatamente isso. E aí, por exemplo, as grandes empresas, elas se Tá? estruturam para deixar o funcionário cada vez mais confortável. Então, Isso. a empresa oferece tudo dentro daquele espaço de trabalho, porque quanto mais Fica conforto, mais tempo. mais tempo a Ah, pessoa fica ali trabalhando. Então, acaba que o que você via hoje dentro dos prédios, dos condomínios, que era para a pessoa usar, está indo para dentro das empresas. mas você percebe que a maior metragem, metro quadrado, se dá em apartamentos antigos hoje? Sim. E que existe muita procura também. Existe muita procura. Então, assim, que eu não estou acompanhando exatamente os empreendimentos imobiliários de Manaus, Certo. mas olhando para São Paulo, a gente tem ainda, por isso que eu falo, São Paulo é uma cidade que tem de tudo para todos, né? E para todos os níveis, para todos os padrões. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vi essa chamada, por isso que me chamou a atenção, que numa única edificação tinha 3 metragens. Só que a maior era 110, 120. Não Porque é passava uma disso. região, porque é uma região ali. Certo. Mas na rua ao lado, você já se depara com aquele empreendimento que está sendo lançado de 700 metros quadrados. Então, assim, São Paulo tem de tudo para todo mundo. Então, existe Para também todos isso, os tipos, né? para todos os tipos. Então, continua tendo. Então, por isso que eu falo assim, é uma cidade que gira tudo muito rápido e você consegue ver tudo acontecendo. Então, até hoje é muito engraçado, né? Depois de viver tanto tempo em Manaus, foram 40 anos, né, que eu vivi aqui, né? 40 anos. Beleza. Me chama a atenção todos os dias, em todos os momentos, por onde eu passo, por onde eu vejo, Uhum. tudo para mim me chama atenção, porque eu sou muito observadora. E isso que eu observo me traz como forma de informação, porque eu lido com
o que as pessoas vão viver, como as pessoas vão viver. Então, a forma de vida das pessoas é importante que eu conheça. Então, todo dia me chama a atenção o que eu vejo, essa diversidade de necessidades, essa diversidade de pessoas. Até quando a gente fala de moda, Já, você olha e fala assim: hoje se usa de tudo, hoje se veste de tudo, assim como para se vestir, para casa, para tudo. Então, tudo de uma forma bem colocada, ok, vale. Não tem mais uma coisa só pode ser isso, só pode ser aquilo. Então, eu acho que a gente está num momento muito à vontade, um momento muito gostoso de viver, porque tem essa oportunidade de você poder fazer tudo. Olha, Felipe, isso daqui não tá legal, porque não tá na moda. Não, não, não não existe existe. mais isso. Mas isso, de uma certa forma, facilita o teu trabalho? Muito, muito, é muito gostoso isso, porque é onde você pode pegar aquilo que estava ali encostadinho no cantinho e reaproveitar e falar: "Ah, isso aqui tá bonito, eu consigo. Ou eu faço uma reforma, ou eu coloco de uma outra forma, Certo. mas a gente consegue reaproveitar. Aí a gente não tem tanto desperdício, tanto E o descarte. tempo que você fica em Manaus, você atende também? Como é que tá? Tá Também, conseguindo também, atender os também. teus clientes Também, aqui? então a gente vai driblando, né? A família, para comer alguma coisa boa, a gente vai driblando. Eu consigo fazer. Às vezes a gente fala, nossa, é pouco tempo, não tenho muito tempo, mas a gente tem que conciliar, porque é gostoso, né? Com É certeza. gostoso. Tem que se virar nos 30, né? Até para Muito. fazer direitinho. É, E aproveitando a oportunidade, o que, que você pode falar para o nosso público aí daquela, vamos dizer assim, que acabou de ingressar na faculdade, que quer tornar-se uma grande arquiteta, mas tem receio, tem medo aí do mercado de trabalho cada vez mais competitivo. O que que uma arquiteta renomada, conhecida como você, pode passar para uma estudante de arquitetura? bacana você tocar nesse assunto, porque é engraçado que ali dentro da Casa Cor, teve um momento que eu fui recebida por algumas recebidas, não, eu as recebi Certo. estudantes de arquitetura Olha, e que eu fiz um passeio com elas dentro da Casa Cor e elas, tipo, quinto, sexto período de faculdade, né, na metade da faculdade. E eu falei, vamos dar uma volta, porque eu vou falar um pouquinho daquilo que eu sei. E foi bem legal porque elas falaram, nossa, mas que bacana, porque a gente vem visitar um espaço desse, tudo que a gente olha, a gente não consegue ter um olhar mais profundo, não consegue entender exatamente o que é. A gente sabe o que está mostrando. E eu falo que é assim, o que é mais importante? É que não tenha pressa, mas que tenha que estudar. Que tem que estudar, parar para estudar, que é aquilo que eu falei, a perfeito. educação ela é muito importante, porque hoje existe uma ansiedade muito grande em todas as profissões, em todas as carreiras, e principalmente na parte da arquitetura, que muitas pessoas acham que a arquitetura é só glamour, né? Que é só festa, que é só né? A parte linda, mas não tem só isso, né? Então, eu tenho buscado muito, eu falo, e tenho buscado muito ajudar a esses estudantes. Inclusive, agora chegando em São Paulo no dia 6, já tem um grupo que vai fazer uma visita comigo num lugar que é onde concentra vários fabricantes, que tem vários acabamentos, e que é uma visita técnica. Então, esses alunos já estão tendo a oportunidade de fazer esse passeio comigo. Então, eu Exatamente. acho que é muito bacana. Eu estou aberta, inclusive, para fazer mentoria, para Sim, ajudar, falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante ir devagar, certo. mas conhecer e entender, porque assim, não adianta ter pressa para ter glamour, ter status que está ali, que está fazendo bonito, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Assim como qualquer outra profissão, nós também temos a responsabilidade técnica daquilo que a gente faz. Então, assim, o que você vai investir, você quer ter certeza de que aquele seu investimento está correto. Não só pela questão da qualidade, Sim, pela questão do tipo de uso, mas pela questão da saúde também. Porque eu não vou especificar um produto que certo. possa te trazer um problema de saúde, porque a gente sabe que hoje a gente tem vários Vai. materiais que Sim. têm Nocivos, né? compostos que são nocivos para a saúde. Então, porque eu também tenho a especialização na certificação, né, de casa saudável. Então, Perfeito. isso é uma coisa que é muito importante. Então, eu acho que assim, o quanto mais a gente puder aproveitar, né, os estudantes puderem aproveitar o momento de estudar para conhecer e para saber. Mas você percebe que essa oportunidade que você dá aos estudantes faz com que eles
se aproximem e tenham uma visão em que possa unir, vamos dizer assim, a teoria com a prática, o útil Exatamente. com o agradável. Exatamente. Essa é a minha proposta. Trazer essa oportunidade de conhecer não só aquilo que eles estão ouvindo ali dentro da faculdade, da universidade, mas para entender como é que funciona, quais são os processos. Então, isso é muito bacana. E sabe um episódio, acho que eu posso dar Claro, para a gente estender um pouquinho, um episódio que aconteceu, e foram 2 momentos que fique à aconteceram vontade. isso na Casa Cor. Obrigada. Num dos dias que eu estava lá, entrou uma mãe com uma menina, uma criança. E aí, quando eu me apresentei, porque é engraçado, porque a gente tinha já aquele formatinho, né? Olá, bem-vindos ao Espaço Foi Respiro. diferente. Eu sou a arquiteta Luciana Moreno. Quando eu falei isso, a mãe olhou para a filha, olharam para mim, olharam uma para outra. Aí a mãe falou: Olha aí, filha, você não queria ver se ia encontrar uma arquiteta que está aqui? Aí eu olhei para ela: Oi, tudo bem? Aí a mãe falou assim: desculpa, é porque já é a segundo ou terceiro ano que a gente visita a Casa Cor. Não E a tinha arquiteto. Júlia, ela sempre falava, mãe, mas quem faz são os arquitetos e não sei o quê. E ela queria conhecer. E ela falou Só, assim, é porque minha filha fala que uma das profissões que ela pretende é olha, arquitetura. Eu falei, nossa, que bacana, então você já está me conhecendo aqui, eu sou arquiteta, vou te falar sobre o meu espaço. A menina ficou tão encantada, foi tão gostoso, e eu fiquei muito surpresa com as perguntas dela, com 10 anos de idade, a cabeça dela, as perguntas que ela me fazia. E ela falava assim: Mas como que isso foi construído? Eu fiquei boba, Felipe, com as perguntas dela. Aí eu falei para ela: Olha, o que você quiser saber, você pode me perguntar. Ela pegou meu contato. olha Aí isso. ela foi fazer todo o trajeto da Casa Cor, né? Porque eram 73 ambientes. O meu era o sexto, né? Então estava bem no início. E aí eu falei assim: e se você não estiver cansada, na volta, passa por aqui e me conta o que que você achou. Aí ela foi, voltou, né? Depois de um bom tempo, voltou e falou assim: Luciana, eu quero te dizer que foi o espaço que eu mais gostei. Eu falei: não, não quero que Poxa, você me fale isso, mas eu quero que você me diga o que que você achou. Não, que você foi a única arquiteta que me recebeu. nossa, E isso fez uma diferença para eu poder total, com entender. certeza. Então, eu achei isso super bacana. E aí, Foi eu uma falei forma para ela, sensível, foi né? muito sensível, e eu falei para ela: olha, Júlia, vamos fazer um compromisso aqui. Quando eu tiver uma oportunidade que eu puder te convidar para você ir em alguma obra ou para você ir em alguma fábrica de produtos de arquitetura, eu vou te convidar. E realmente vai acontecer isso agora, né? Maravilha, Então, eu acho legal, que isso é super legal, você com poder certeza. abrir essa oportunidade para quem também pensa numa uma profissão futuramente. E as Sim, crianças hoje, elas estão já olhando para a em profissão. velocidade da luz, né? Elas estão olhando, então eu acho que é muito bacana. Não diria que só quem tem que se preocupar é aquele que está Sim, dentro da faculdade fazendo arquitetura, mas aquela criança, né? Os pais direcionar e falar, vamos vivenciar um pouquinho tendo daquilo que aquela você quer. expertise, né? Exatamente, então isso foi um detalhe ali. Foram 2 meninas que fizeram essa mesma abordagem, então eu achei isso super bacana. Eu me senti muito feliz de estar podendo contribuir. Luciana, quais são os próximos passos? O que que você ainda quer, o que que ainda você deseja na tua área pessoal e profissional? Eu acho que assim, hoje eu estou num momento também muito bacana, muito gostoso, que eu sempre gostei e estou conseguindo desenvolver. Eu acho que essa oportunidade também de estar em São Paulo, continuar desenvolvendo o meu design nos móveis, e eu espero que isso seja prazeroso, porque a gente chega numa fase da profissão que a gente não pensa só no trabalhar 24 horas, a Não gente dá. pensa no prazer. Sim, E também junto com a fotografia, porque eu olha, tenho um pouco do olhar de fotógrafa, inclusive fiquei muito feliz que eu consegui vender a minha primeira obra de fotografia que estava exposta na Casa Cor, e foi muito, muito comentada. Então eu gosto disso. Então, o que que eu falo? Que eu pretendo ter os momentos profissionais de prazer, uhum, tá? Clientes que tragam realmente esse momento de prazer, não de estresse, porque eu gosto de lidar com isso num momento mais prazeroso, e ter
como aliados essas pessoas que entendem dessa forma, com compromisso, com responsabilidade, porque a gente tem que levar isso junto. E em paralelo a isso, eu quero buscar muito isso com tranquilidade, desenvolver, desenhar móveis, sempre buscar soluções e buscar também um pouco da fotografia. Então, acho que assim, a fotografia em viagens, que eu acho que isso é muito gostoso. Então, acho que saber dividir o Né? tempo. Para ter um tempo de qualidade. Exatamente, porque eu acho que a gente chega a um momento da vida profissional que você fala, não, peraí, eu acho que eu preciso entender, não ter muita pressa para algumas coisas, porque a vida, ela é rápida, muito né? rápida, Muito fugaz, passageira. E viver o hoje cada vez perfeito. melhor, pensando que não que amanhã não vai existir, Sim. mas viver hoje bem com responsabilidade, porque é para aproveitar, Sim. que é a melhor coisa que tem. Então, cada momento bem vivido. E aproveita aqui o nosso público e diz onde é que eles podem te encontrar, quais são as tuas redes sociais, qual é o escritório, onde é que fica localizado. Fala pra gente. Bom, é muito fácil, né? É só ir para o Instagram, porque ali tem tudo. Lá tem o Luciana Moreno, arquitetura. Ali na minha bio tem os dados, tá? Do meu contato. Então, através do meu Instagram é muito fácil me achar. O meu escritório é em São Paulo hoje. Atendo o Brasil todo, tá? Tenho projetos em vários lugares, então esse é o meu contato direto. Que maravilha, Luciana. Quero te agradecer muito pelo carinho, pela atenção, pela sua disponibilidade, por esse bate-papo agradável, valoroso, significativo. E não poderia deixar de terminar esse episódio do Turim News sem presenteá-la. Aqui uma lembrancinha do Turim News para você. Obrigada. Mas, na verdade, eu quero agradecer essa oportunidade. Não estava assim, a gente não tinha programado com muita antecedência, Exatamente. Mas deu certo, né? E é muito gostoso. Você sabe o quanto eu gosto de conversar com você. Você é um querido amigo, era vizinho e virou um super amigo. Que eu adoro conversar, trocar ideia e me sinto muito feliz, muito lisonjeada de estar aqui. Nossa, então. Sempre que é verdadeira. Que legal, amei. Usarei nos meus momentos de praia, que eu adoro praia, adoro mar. Nossa, muito obrigada, adorei, que linda. E olha, eu quero te dizer que o azul é minha cor preferida. Não acredito, vou levar para minha casa. Com certeza, você merece. Vai ficar no meu escritório. Muito obrigada, adorei, Felipe, mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. E eu desejo sucesso para você também, porque eu te admiro, tá? Além de tudo, te admiro e eu acho que você pode sempre contar comigo. Amém. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Encerramos mais um episódio do Turim News. Nos siga nas redes sociais, @Turim News. E no YouTube, clica lá no sininho para não perder nenhum episódio, tá bom? Um abraço, um beijo no coração. Valeu!